a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Igual aquela época era batalhas sangrentas de mano a mano. Mas hoje a nossa luta ainda é muito maior, é muito pior. É a luta invisível. Não é contra a carne nem contra o sangue, dizem Romanos. Mas é contra principado, potestade, ou seja, espíritos malignos que rodeiam, às vezes, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, as esposas, os esposos, e vêm contra você. E você precisa lutar, e não com armas carnais, não com armas humanas, mas com armas espirituais. E só tem um jeito de você conseguir isso, através da oração, do jejum, da consagração e da obediência a esse Deus. Né? Através da adoração, através do louvor, através de estar em lugares em que mais pessoas têm o mesmo propósito que eu e que você, de adorar ao único Deus. Porque é certo que esse Deus virá ao teu encontro. É certo que esse Deus virá ao nosso encontro e nos livrará. Mas existe a nossa parte. Deus é certo que Ele fará a tua parte, mas você precisa fazer a tua. Então, vamos junto comigo finalizar agradecendo esse Deus por mais um ano que está se findando, por mais um ano abençoado, por mais um ano que as lutas vieram, as batalhas vieram, as circunstâncias chegaram, né? Mas por graça e misericórdia de Deus, eu estou aqui, você está aí, dizendo que Deus é bom, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos protegeu. Até aqui o Senhor nos deu livramento. Até aqui o Senhor está nos mantendo de pé e com as nossas fé, com as nossas forças espirituais firme no Senhor. Então, que nós possamos agradecer. Porque gratidão é isto. Em tudo dai graça, diz em Tessalonicenses 5,18. Então, que nós possamos agradecer pelo pão, pela água, pela comida, né, pelo emprego, né, pelos 365 dias de vida, né, pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem viu a tamanha batalha espiritual que aconteceu para que cheguemos até aqui. Então, a minha palavra não é outra. Gratidão, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão, Espírito Santo. Gratidão vocês, né? Que sabem também que existe uma batalha, mas quando estamos com Deus, essa batalha, ela já está vencida pelo nome de Jesus. E que você comece a entrar em 2026 e que você já comece a declarar agora que você vai vencer cada luta, cada batalha que virão. Porque não romantize a tua vida, dizendo que não vai haver batalha, porque a Bíblia, o Evangelho de Gênesis e Apocalipse prega exatamente isso. Sede fortes, sede corajosos, tende bom ânimo e não tenha medo de nada, porque eu sou o teu Deus e eu vou estar contigo, desde que as minhas palavras estejam com você. Desde que tenha atentamente o livro da lei e que ensina aos seus, e que pratique, e que viva a palavra. Esta é a palavra de final de 2025. O meu desejo, o meu voto, a minha oração, a minha intercessão, a minha súplica, a minha ação de graça é que o Senhor te abrace, assim como esse louvor que Deus tem me dado, que Ele te abrace de uma tal forma em que você se sinta amado, que você se sinta amada, e que você não procure mendigar a atenção de ninguém e nem o amor de ninguém, e que você não se dê aos vinhos, às bebidas fortes e às comilanças e às farras para ser feliz. Que você encontre o ânimo e a alegria em Deus, no seu Criador. Porque em Eclesiastes 3,11, dentro de mim, dentro de você, existe um vazio que só Deus preenche. Não adianta você procurar nas farras, não adianta você procurar nas bebidas, não adianta você procurar nas drogas, na maconha, na cocaína, no crack, alegria, satisfação, salvação. Não adianta você procurar paz nesses lugares. Eu conheço muita gente, você também conhece muita gente que usa droga, usa bebida e não consegue ter uma noite de qualidade de sono. Muitas pessoas que usam tarjas pretas, medicamentos fortes e não consegue ter tempos de paz, tempos de qualidade. Então, vamos, tirar um tempo para orar, tirar um tempo para louvar, tirar um tempo para engrandecer, para agradecer. Vamos amar mais, perdoar mais,
abraçar mais, né? Vamos odiar menos, vamos ter menos ranço, vamos praticar a palavra, porque é a oração modelo de Jesus. Você confia em Deus, você acredita em Deus, você acredita na Bíblia. Então qual que é a oração modelo de Jesus? Orem comigo. Pai nosso que está no céu, santificado, glorificado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito segundo a tua vontade, segundo o teu querer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Sela aí com amém. Tá vendo? Se eu não perdoar, como eu posso desejar que Deus me perdoe? Diz a palavra que aqui, se eu não consigo perdoar, eu não posso receber o perdão de Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o pão físico, o pão também espiritual, que é a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Falou Jesus para o diabo na tentação do deserto. Então, não só de pão físico, não só de alimentos, que come muito final de ano, mas também da palavra. Então tira um tempinho, leia a palavra, medite na palavra, porque é a palavra do seu Deus, é a palavra do Deus que através da palavra vai nos purificar, vai nos santificar e vai nos revelar aquilo que Ele quer nos revelar. Mas eu preciso ir à palavra. Eu preciso esconder a tua palavra no lugar secreto, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, não adianta pensar e ficar desenhando uma religiosidade que vai acontecer no estralo de dedo, sem eu fazer nada. Se eu quero uma vida financeira legal, eu preciso fazer economias, eu preciso fazer investimentos. Se eu quero uma vida próspera, profissional, eu preciso ir à escola, ir à faculdade, ir a cursos e passar por todo o processo. Se eu quero aprender a tocar um instrumento, ser um músico, eu preciso treinar bastante, estudar bastante, né? Gastar tempo com isto. E se eu quero ir para o céu e uma vida espiritual com Deus, eu preciso também gastar tempo com isto. Não adianta a gente ficar romantizando que as coisas é assim. Deus, ele dá o dom. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Ou seja, você precisa, até o dom que Deus colocou em você, você precisa desenvolver, precisa treinar, precisa praticar. Não adianta pensar que poxa, Jesus, o próprio Deus encarnado, ele antes de ministrar no templo, ele acordava de madrugada, ia para o monte orar para depois ele ministrar a palavra, o ensino no templo. Porque eu vou fazer alguma coisa para Deus sem me preparar, sem me capacitar, sabe? Não tem como, é impossível. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ou seja, eu vou a Jesus e eu estou cansado e oprimido e Ele vai me ajudar. Sabe? É tão literal isto, é tão fácil de entender e às vezes, sabe, a graça é imerecida, é o favor merecido de Deus e então aí você fica vivendo de emoção. Você vai na igreja e aí você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter... Mas se você não cumprir em princípio, se você não seguir a risca, olha aqui, 1 Samuel 7, capítulo 7, leia o capítulo inteiro. Eles precisaram se arrepender, eles precisaram pegar os seus deuses e jogar fora. Eles precisaram jogar os seus ídolos fora, para que eles fossem perdoados por Deus, e depois precisaram jejuar, se sacrificar, para depois eles serem libertos e serem vitoriosos na guerra. Sabe, toda a Bíblia, o desenho da Bíblia é exatamente isso, de Gênesis a Apocalipse. Os discípulos tiveram que deixar todas as coisas e seguir Jesus. O que você tem deixado para seguir Jesus? Reflete comigo e vamos entrar esse ano de 2026 não fazendo que nem todos os anos fazemos. Promete, esse ano eu vou me dedicar mais ao esporte e vou fazer treinos para melhorar minha saúde, eu vou me dedicar mais à minha família e vou cuidar melhor da minha família, eu vou dedicar mais a cuidar daquilo que Deus tem me dado, tem colocado na minha mão, eu vou me dedicar mais a espiritualizar, eu vou ler mais livro, sabe? E aí faz as promessas, mas chega no ano, entra o ano, passa os 365 dias e não lembra de nada mais. Passou no ano, tem pessoas, eu quero atrair riqueza e vai lá, veste de amarelo. Para com isso, é superstição. Eu quero mais riqueza. Não é assim.
Quer riqueza, vai trabalhar, vai se especializar, profissionalizar. E aí você vai conseguir mais frutos, se Deus assim achar. Porque de repente Deus te abençoa financeiramente, você esquece que existe um Deus, você esquece que existe um amigo, que existe uma necessidade que você precisa suprir. Ou seja, Deus trabalha em propósito. Ele não vai te dar condição financeira se você não vai ajudar ninguém, se você não vai ajudar a órfã e a viúva, se você não vai dar esmola. Ele não vai. Se você quiser só acumular para você, Deus não vai te dar. E se você conseguir ganhar de formas erradas, você não vai ser abençoado também, pode ter certeza disso. Isso é o desenho da palavra do Deus que rege o mundo, céus e terras. Acabou, isso é a verdade. E disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Erreis por não conheceis a Sagrada Escritura, também palavra de Jesus. Então vamos entender que é uma vida prática. Vamos entrar no ano de 2026 declarando e vamos compromissar. Vamos dizer: eu vou cumprir. Pega um papel, a caneta e escreve lá no mínimo 10 situações e fala: Senhor, eu abençoo isso aqui, eu consagro isso aqui ao Senhor e eu desejo que o Senhor me ajude a cumprir cada etapa dela. E vai ali, ó. Primeira etapa, cumprir, né? Segunda, sabe, vai criando metas e seja uma pessoa proposital em tudo e faça acontecer. Sozinho nós não vamos conseguir, mas com Deus, uns aos outros, ajudando uns aos outros, nós vamos conseguir. E você pode contar comigo. Eu vou estar intercedendo por você, clamando por você no ano de 2026. Eu quero entrar com você. É por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, desejando que seja um feliz 2026. Da Farmácia Constâncio, que o Senhor possa te abraçar. Que seja um 2026 cheio de paz, cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de satisfação, na presença do Deus da eternidade, do Deus que quer, que o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, tá? Esse é o meu desejo, esse é o meu voto. E eu quero terminar com a penúltima canção que Deus me deu. O inimigo não tem medo das minhas conquistas, ele teme as renúncias que faço por amor. Quando dobro os meus joelhos e clamo no secreto, o inferno treme.